Bem, boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos, todos, muito bem-vindas a esse nosso curso sobre a Lei do Super 8. A primeira parte do curso faremos hoje. O meu nome é Dirce, eu sou bibliotecária do Instituto de Ciências Básicas da URGS, e além de mim, eu conto com um super apoio aqui para realizar as atividades hoje da Rosa e da Ana. Permitir que se apresentem agora com câmeras, por favor. Fique à vontade, gurias. Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Rosa Mesquita, eu sou bibliotecária do ICBS e estou aqui para apoiar as questões técnicas de vocês, passar os links. E como a Dirce falou, a dinâmica também pode ser essa. Hoje tem muito conteúdo, a Dirce vai passar toda essa informação, mas amanhã a gente tem então, né, Dirce, outra dinâmica, onde a gente pode então ir também fazendo essa compilação das dúvidas de vocês para a gente dialogar e trazer melhor. A Dirce amanhã conversando com vocês com isso. Obrigada a todos. Oi, boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana Cristina, eu sou bibliotecária lá na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Também atuo no grupo de treinamentos e hoje eu vou estar aqui para ajudar vocês nessas questões do Mendeley, se surgirem alguma dúvida, se eu puder compartilhar pelo chat, daí então eu estou à disposição. Muito bem. Antes de iniciarmos, e ainda com a companhia das colegas aqui, eu quero dar alguns avisos bem importantes para vocês, que são relativos principalmente ao formulário de presença, que vocês têm acesso ali no chat. A Rosa vai colocar novamente, o chat subiu ali, depois a Rosa coloca novamente o link para o formulário de presença de vocês. Vocês, por gentileza, preencham. Hoje e amanhã são formulários de presença diferentes, e esse formulário vai conceder, então, a vocês o certificado de extensão, dado que o Super 8 é um projeto de extensão, confere certificados de extensão. Em breve, a Rosa também vai colocar ali para vocês o link para o portal de extensão da URGS, onde são gerados os certificados. Como o Super 8 tem várias atividades, a gente sugere a vocês que façam vários cursos do Super 8, e depois emita um único certificado lá no portal de extensão para os diversos cursos que vocês fizerem. Tá? Então, o formulário de presença é registro obrigatório para todos. Tá? Outro aviso importante é que essa apresentação que nós estamos utilizando aqui hoje já está disponível para vocês para download no canto inferior da tela, tem um botãozinho, vocês clicam e podem baixar, ou também está disponível lá no site do Super 8, num link específico que vamos deixar ali para vocês. Então, a apresentação vocês podem baixar, utilizar como uma espécie de tutorial, etc. e tal, para que vocês possam se guiar nesse caminho do gerenciador de referências do Mendeley, então. Bem, o quarto aviso, que é meu último, para a gente partir para a atividade, é que essa atividade está sendo gravada. Vocês podem ver aqui no alto da tela, e as atividades do Super 8 são gravadas para que a gente possa disponibilizar no nosso canal do Super 8 no YouTube e atingir uma população ou um grupo maior de pessoas, não é? Sendo que os cursos do Super 8 são abertos para toda a comunidade URGS e também para a comunidade externa. Então, nós queremos, né, que mais pessoas tenham acesso. E assim, vamos adiante com a nossa atividade. Podemos ir lá, meninas? Vamos? Então tá. Tchau para o professor. Obrigada. Ok, agora com a apresentação maior em tela, nós vamos iniciar a nossa atividade, então. Bem, vocês sabem que a gente está nesse período especial no início do ensino remoto emergencial. Nós preparamos, como parte do Super 8, algumas atividades esse mês, Super 8 especial ERE. Em função, algumas informações dos nossos cursos foram simplificadas para que a gente possa dar um enfoque maior nos quais especiais para que a gente atenda à necessidade do início do ensino remoto emergencial. De qualquer forma, não há muita perda de condição aos gerenciadores, e para ter acesso a outras informações, especialmente sobre recursos de pesquisa, bases de dados, etc.,
site das bibliotecas da URGS, cujo link está aqui na apresentação, lá pelo site da página inicial da URGS, e participar também dos módulos. Esses módulos regulares serão retomados. Em outubro, a gente vai começar a fazer a nossa programação normal do Super 8, que inclui diversos conteúdos. Então, se a gente agora está trabalhando com Mendeley, Zotero, Sabe Mais e e-books, lá em outubro a gente retoma com os vários conteúdos e 12 cursos disponíveis para vocês fazerem. Vamos lá. Travando um pouquinho, vamos ver como vamos. Vocês provavelmente já ouviram falar, já conhecem, se não conhecem, bem-vindos, ele é nosso projeto de extensão, então, um projeto de extensão que é a URGS externa e que envolve passos de pesquisa e uso da informação científica. Além de ser um projeto de extensão, ele é uma via de busca e uso da informação para produzir conhecimento. Ele, então, parte da necessidade de informação, de reconhecermos que temos problemas de informação, de buscar informação, identificar bases de dados e outras fontes que possam nos auxiliar, né, na busca por informação, elaborar estratégias de busca nessas bases de dados, enfim, acessar essas informações e recuperá-las para os nossos gerenciadores. Então, nós vamos começar o processo de leitura, de uso da informação, para sintetizá-la e produzir novos conhecimentos. Os passos seguintes que temos aqui, o passo 6 e passo 7, referem-se a comunicar a informação que produzimos, quer seja para um trabalho de conclusão, quer seja um artigo que produzimos, quais os canais que a gente vai usar, qual revista a gente vai publicar e assim por diante. E depois, o passo 7, ser lido e ser avaliado, onde a gente busca, então, com as ferramentas acadêmicas, estratégias de visibilidade para a nossa informação, para as nossas comunicações possíveis mais amplamente para a comunidade como um todo. O 8º passo do Super 8, que norteia essa metodologia de trabalho que a gente traz, é avaliar. A gente sempre estimula e discute com vocês para que a gente avalie cada passo que a gente faz, desde a base de dados que a gente escolhe para buscar informação, até a forma que a gente fez lá as buscas, até as leituras que a gente faz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sintetizar informação, reunir referências, o que fazer com essa quantidade de informação que está disponível hoje na internet, não é? Tem todos esses passos que norteiam no Super 8 e que, de alguma forma, de uma forma um pouco assim, bem discreta, estão envolvidos na nossa presença de hoje, tá bem? Então, vamos seguir adiante. Sobre o que nós vamos falar hoje, então, no Mendeley, parte 1. Vamos falar do acesso a instalações, vamos falar das diversas versões do Mendeley, vamos falar sobre coleta, exportação e importação de referências para formar a nossa biblioteca pessoal no Mendeley. Falaremos de como organizar isso tudo em pastas, enfim, como que a gente organiza isso dentro do nosso... Como que a gente faz anotações e marcações, porque no processo de leitura a gente precisa gravar, né, aquilo que a gente lê, etc. Então, ações que a gente faz, as marcações no texto para poder retornar isso quando for necessário. Vamos falar sobre identificação e exclusão de decisão do gerenciador e sobre sincronização de referências nas diversas versões do Mendeley. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Como vocês viram, eu não falei de integração com o editor de texto, que é o conteúdo de amanhã, que é o que o pessoal chama de cereja do bolo em termos de gerência, que é quando a gente vai poder trabalhar com o gerenciador para fazer citações e referências. Então, amanhã é sexta-feira à noite, mas, por favor, voltem para o curso que a gente vai trabalhar essas questões, então, das citações e referências de forma automática em vários estilos de normalização. Eu vou adiante e vamos ver como é que está a nossa conexão aos pouquinhos. Obrigada, Carolina. Esperarei todos vocês. Tá bem? Vou gravar porque amanhã vai ser bem legal. É bem legal que vocês possam vir. Então, o que é o Mendeley, né? Para começar, o que é esse
gerenciador que também é uma rede social acadêmica. Então, o Mendeley é um gerenciador de referências, entre outros que existem, né, disponíveis no mercado, quer sejam de acesso livre ou de acesso proprietário. Então, nós trabalhamos na URGS com o Mendeley e o Zotet, temos bastante uso, mas tem outros gerenciadores que as pessoas usam também na universidade. O Mendeley, enfim, e outros gerenciadores, eles vão formar uma biblioteca pessoal de referências e arquivos, em especial. No Mendeley, nós temos uma capacidade de 2 GB, que é o espaço que o gerenciador fornece de forma gratuita para a gente armazenar referências e arquivos. Quanto dá isso em termos de referências? Não sei, depende dos arquivos de cada um, mas é bastante coisa. Se a gente pensar assim, se a gente observar as bibliotecas de alguns colegas nossos, é conteúdo que cabe em 2 GB. Então, fiquem tranquilos inicialmente em relação a essa questão. Depois, o Mendeley nos permite organizar as leituras, ir as referências que a gente vai trazer das bases de dados do computador, fazer a leitura e fazer aquele fichamento de leitura que a gente fala, que é quando a gente faz os destaques, os nossos comentários no texto. Por fim, o Mendeley também nos permite formatar citações instantaneamente, em vários estilos de normalização, envolvendo a BNT, Vancouver, APA e outros, e gerar listas de referências, que há biblioreferências que vão no final do nosso trabalho, conforme o estilo que a gente tiver interesse. Por fim, o Mendeley tem mais uma funcionalidade, que é a possibilidade de compartilhar referências em grupos públicos ou privados. Amanhã nós vamos falar dos grupos e vamos falar também do Mendeley como rede social acadêmica. Então, alguns gerenciadores têm essas funcionalidades dos grupos e não têm a rede social acadêmica, que é uma funcionalidade que o Mendeley trouxe para a gente também na sua versão online, enfim, a gente tem essa possibilidade de interagir com os pares. De modo, a biblioteca pessoal, a formatação de citações e referências e compartilhamento de referências com pares e na rede social. Bem, deixa eu ver aqui. Bem, e como o Mendeley funciona? Então, como é que a gente vai reunir esses documentos, o gerenciador vai fazer pela gente? A gente pode, então, coletar os arquivos que temos em nosso computador e levar para a nossa biblioteca no Mendeley. Podemos também buscar referências de várias bases de dados e levar para o nosso gerenciador, para a nossa biblioteca pessoal. Assim, teremos, então, a biblioteca pessoal no Mendeley. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, algumas experiências com as duas funcionalidades, como levar arquivos e como levar referências das bases de dados. Em termos de citações e referências, funciona o Mendeley quando a gente está trabalhando no texto, que é o que nós vamos fazer amanhã. Imaginem que a gente está digitando, então, escrevendo o nosso artigo, temos um parágrafo, e agora queremos fazer uma citação. Vamos fazer uma citação, clicamos em determinado ponto do texto com o nosso mouse, com o nosso cursor, e vamos incluir uma citação. Então, o que acontece no gerenciador é que nós incluímos a citação e ele inclui automaticamente a referência na nossa lista de referências ao final do texto. Então, esse trabalho que o Mendeley faz como editor de texto agiliza, mas não só agiliza, como qualifica o nosso trabalho. Talvez qualificar seja o mais importante, embora essa ajuda que o faz de fazer a citação conforme a norma que a gente quer é muito importante, porque realmente é um trabalho bastante rápido e agiliza o nosso trabalho. Então, no exemplo aqui que temos, com a BNT, fizemos a citação e gerou automaticamente a referência. A seguir, nós temos, então, no estilo Vancouver, a mesma coisa. Fizemos a citação e o Mendeley gerou a referência automaticamente para nós. Vamos ver o que a gente precisa fazer da nossa parte para que o gerenciador faça automaticamente essas ações para todos nós. Então, vamos à prática, que é o que nos interessa, né? Façamos a teoria e vamos lá à prática de uso do gerenciador. O Mendeley pode
ser acessado no mendeley.com. Vocês têm ali, provavelmente já acessaram para fazer as instalações. Lá nós podemos criar a nossa conta, não é? A nossa conta no gerenciador. Vamos usar um e-mail nosso, um e-mail pessoal. Podemos utilizar um e-mail, mas não há nenhuma diferença nesse momento entre usar o nosso e-mail pessoal e o e-mail URGS. Usamos o e-mail que nós costumamos usar, tá bem? Lá vamos criar, então, um usuário livre com e-mail, senha, informando a nossa área do conhecimento, conforme o tutorial que vocês receberam. Agora, eu vou arriscar um pouquinho aqui, enquanto as meninas dialogam com vocês, eu vou tentar, em função da nossa conectividade limitada hoje, compartilhar a janela do meu computador e a gente vai navegar um pouquinho pelo gerenciador para a gente ver na vida real o Mendeley, tá bem? Vou carregar aqui, e se vocês tiverem problemas de visualização, Rosa e Ana, por favor, me avisem. Vejam que eu estou no Mendeley, eu já me loguei, já criei minha conta, acessei, vocês também devem já ter feito sua conta, se não criaram, lá em cima na página inicial tem, né, a opção de criar conta, no meio da página do Mendeley aí também, e depois que a gente cria a nossa conta, tem um espaço do nosso usuário, vejam aqui no canto superior da tela tem o meu usuário, lá eu posso então visualizar as minhas informações e posso editar as informações desse usuário na web, posso mudar o nome, posso mudar o nível de formação, a minha instituição e outras informações. Se vocês já editaram, colocaram foto, não colocaram, isso vocês podem fazer tranquilamente depois. Aqui no canto superior, ainda do lado do que a gente tem para foto, tem uma setinha onde a gente clica. Vejam, tem uma setinha pequenininha aqui e a gente vai para Settings e Privacy, onde a gente procurar as preferências de privacidade, pode alterar o e-mail se desejar, nas nossas informações todas, mudar a senha e assim por diante. Ao lado aqui nós temos um link chamado privacidade, onde a gente pode também dizer quem é que vê o meu perfil. Apenas as pessoas que me seguem ou todo mundo? O perfil para seguidores ou para todo mundo que estiver ali e assim por diante. Então, a gente vai editando as nossas preferências de visibilidade aqui, as preferências de notificações, vejam que tem também aqui. Eu quero receber sugestões ou não de artigos do Mendeley, receber, enfim, oportunidades de financiamento, etc. e tal, que eu também envia. Isso a gente pode configurar no nosso usuário, então. Falei sobre sugestões de artigos, eu vou parar um pouco sobre isso. O Mendeley, além de ser um gerenciador de referências e uma rede social acadêmica, ele também é um sistema de recompensa, de certa forma. Então, com base no nosso perfil, ele identifica artigos e outras publicações que possam ter a ver com o perfil, com as publicações que temos na nossa biblioteca e fazer sugestões para nós. Eu configurei aqui para receber as sugestões, então, atualmente eu recebo uns e-mails do Mendeley me informando, olha, tem tal artigo, e aí, se eu quiser, eu só adiciono para mim a biblioteca no Mendeley, tá? Está nas configurações do usuário de vocês e Settings e Privacy. Vou voltar aqui para o usuário para falar outras coisas sobre o usuário no Mendeley. Vejam que a gente tem aqui abaixo, a gente pode inserir um mini currículo, tipo um mini currículo Lattes, resumo do currículo Lattes, algumas coisas assim. A gente pode colocar as nossas áreas de interesse, isso é interessante, porque daí, a partir disso, o Mendeley forma o nosso perfil para sugestões de conteúdo que eu mencionei com vocês e outras questões que aparecem aqui. Aqui ao lado, nós temos outros perfis que podemos adicionar ao Mendeley. Se vocês criaram agora o Mendeley, provavelmente vocês ainda não têm essas informações, ou se já fizeram, mas vamos lá. O que são essas informações que aparecem aqui? Primeiro, nós temos o ORCID, ou que também chama ORCID, que é o identificador de autores. Esse ORCID é muito usado já para identificação de pesquisadores
na verdade, né? Ele é um recurso internacional, global, em que cada um de nós podemos ir lá e criar A gente não está conseguindo te escutar. Olá, pessoal, vamos aguardar um pouquinho. Acho que deu um probleminha com a conexão da Dirce. Vamos aguardar só um minutinho para aguardar a informação sobre o retorno da conexão com a Dirce para retomarmos, então, a capacitação, tá? Pessoal, vamos aguardar mais um minutinho para verificar o retorno da Dirce, ok? Olá, pessoal, desculpem a pausa. Quando eu voltei do compartilhamento de tela, eu perdi a apresentação. Peço a Ana e a Rosa que devolvam para mim, para que eu possa passar os slides, por favor. Realmente, hoje a conexão está diferente. Preciso... Ok, muito obrigada, muito obrigada. Mas que bom, estamos nos ouvindo. Espero que a gente consiga dar andamento aqui até o final, gente. Vamos lá. Então, esse nosso perfil, agora a gente vai falar um pouquinho de download e instalações. Vou ficar comportada e não cair conexão nenhuma também, pessoal. Então, assim, download e instalações. Existem dois sistemas que a gente pode instalar no nosso computador para trabalhar com as referências e citações no editor de texto e para trabalhar com a nossa biblioteca também no Mendeley, tá? Então, nós temos o Mendeley, que é o sistema, o software tradicional do Mendeley. Ele está na versão 19.6, alguma coisa assim. E ele é muito estável, é uma ferramenta bastante utilizada. Provavelmente vocês baixaram, né, que tinha recomendação no e-mail para vocês. Quem conseguiu baixar, por favor, conte para a gente e a gente vai verificar qual é o problema que ocorreu. De qualquer forma, a gente vai fazer depois o exercício do Mendeley Desktop também, mostrar aqui na tela. E tem um sistema novo que o Mendeley desenvolveu e está disponível há menos de um ano, e que a gente tem testado e disponibilizou também, vai falar sobre ele aqui. Estamos num processo de migração. A intenção, a princípio, é substituir o Mendeley Desktop pelo Mendeley Reference Manager. Porém, nós não sabemos quando ocorrerá essa substituição. Não há nada de que o Mendeley Desktop vá deixar de existir, etc. e tal. Então, eles estão desenvolvendo o Mendeley Reference Manager. E depois vai falar um pouquinho mais sobre essa versão. O download dele também está disponível. E o que a gente tem dito para as pessoas, enfim, é
podem ir ou usar um só. Não preciso ter os dois no meu computador. Para cumprir com todas as funcionalidades do Mendeley, eu posso ter um ou outro. Tá bem? Vamos falar mais deles depois. Além disso, para que o Mendeley funcione integralmente, nós precisamos de alguns plugins. Primeiro, para o navegador, o plugin Web Importer, que fica no navegador e nos permite capturar referências. E para o editor de texto, então, no LibreOffice, no Word, o plugin Citation, que faz com que nós possamos citar e gerar referências. E lá no Mendeley, no Word 2016 e Word Online, nós podemos usar o Mendeley Site, que é o novo plugin que saiu para esses editores. Amanhã nós vamos testar o uso do plugin nas diversas ferramentas, no Word e no Word Online. Muito bem, em relação às versões do Mendeley, o que a gente tem que pode servir para o nosso trabalho Mendeley? Primeiro, existe o Mendeley Web. Vocês viram, a gente cria o nosso cadastro lá, já vou mostrar para vocês a biblioteca no Mendeley Web. Ele nos online em qualquer lugar, em qualquer computador. Com ele a gente pode, então, manejar a nossa biblioteca, a nossa rede social e outros recursos do Mendeley. Só com o Mendeley Web e o editor Word, eu não faço citações e referências. Eu preciso do Mendeley Desktop para fazer citações e referências. Aí nós temos também o Mendeley Mobile, que permite o uso da biblioteca do Mendeley em qualquer lugar. Ele é um recurso, mas mais para leitura, alguma funcionalidade de anotações, etc. e tal. Não muito para a questão de edição e tal, mas a leitura está bem. Depois nós temos as versões do Mendeley Desktop Download e instalação no computador e do Mendeley Reference Manager, também para download e instalação no computador. O Reference Manager a ser integrado um pouco mais com uma versão web, depois a gente vai ver um pouquinho isso, bem? Vamos lá. Vou mostrar essas diversas versões para vocês. Primeiro, a versão web. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, né? Adiante, a versão do Mendeley Web, ela está disponível, então, obrigada, gente, no Mendeley lá na internet. Eu vou olhar a tela com vocês, vou fazer essa tentativa de novo, sem cair aqui, obrigada, espero que a gente consiga se conectar. Peço desculpas por qualquer problema de conexão, mas estamos conseguindo, vamos adiante. Então, o Mendeley Web, na verdade, depois que vocês criam o usuário de vocês, vocês vão clicar em Library e vão aparecer as diversas funcionalidades aqui na parte superior do Mendeley, que a gente não vai falar muito delas, mas vocês podem navegar, manjar um pouquinho do search, do grupos aqui. Hoje a gente vai focar um pouco mais na nossa biblioteca no Mendeley. Vejam só, quando a gente clica em Library, vai ser para a gente aqui algumas funcionalidades que todos nós temos, que são todos os documentos que aparecem na nossa biblioteca, de você estará vazia, se não adicionaram nada. Vai ter uma pasta de favoritos, onde a gente pode incluir os nossos favoritos. Uma pasta chamada Minhas Opções. Uma pasta chamada Recentemente Lidos, onde o Mendeley vai guardando para a gente aquilo que a gente leu recentemente, para a gente poder voltar, se esqueceu, etc. e tal. E os recentemente adicionados, também ele põe os mais recentes lá para a gente. Embaixo, ele vai ter ali os folders, ou seja, as nossas pastas. As pastas que eu criei, ou se vocês ainda não têm, vocês podem clicar em Create Folder e criar uma pasta, por exemplo, eu gosto de trabalhar com pastas de diversos assuntos que eu estou trabalhando. Tem gente que gosta de deixar todos os documentos nessa pasta principal de documentos. Como vocês preferirem, vocês podem criar as pastas então, ou deixar tudo junto, como vocês acharem melhor. Abaixo nós temos a chamada grupos, e abaixo ainda a lixeirinha, né, onde a gente, então, apaga as nossas informações. Tá bem? Grupos, tudo direitinho, depois eu vou mostrar para vocês. Então, assim, quando a gente clica, por exemplo, em todos os documentos, aqui a nossa
biblioteca. E quando eu clico sobre uma referência, eu vou ter as informações da referência aqui ao lado e a possibilidade de adicionar notas a essa referência. Posso, então, fazer anotações aqui, etc. e tal, e o Word vai salvando para mim. Vejam que aqui, por exemplo, essa referência que eu estou agora, eu tenho o PDF associado. Nas demais, que não tem o botãozinho vermelho, não tem PDF, porque eu não adicionei, eu adicionei só a referência. Essa estrelinha que aparece aqui nas demais versões é para a gente dizer, adiciona como favorito para mim. Quando eu adiciono como favorito, ele virá para a pasta favoritos da gente, tá bem? Aqui no Mendeley. E assim por diante. Depois nós temos algumas marcações que nós vamos ver lá no Mendeley Desktop, por exemplo, bolinha verde para dizer que eu ainda não li essa referência, e quando está cinza é porque eu já li conteúdo, tá bem? Já trabalhei com ele de alguma forma e o Mendeley reconhece que eu li. Aí, essa é a carinha geral do Mendeley Web. Antes de mostrar as outras versões para vocês, eu vou falar sobre esse aviso que está aparecendo aqui no alto da tela, dizendo que a biblioteca do Mendeley vai ser substituída em breve por uma nova versão. Então, o que está acontecendo? O Mendeley está trabalhando no Reference Manager, que eu falei para vocês, que é um novo software, um novo sistema. Então, eles estão fazendo com que as versões web e referência fiquem muito parecidas. Então, em breve, essa informação vai sair daqui, a nossa biblioteca vai ficar parecida com o Reference Manager, que está em sequência para vocês, tá? De modo geral, essa é a carinha da nossa biblioteca na web. Este é o Mendeley Web. Vou voltar agora, interromper o compartilhamento, ótimo, permaneci na tela, que bom. E aí, vocês têm nas telas que a gente deixou para vocês toda as informações, os detalhes, né, do Mendeley Web e das outras versões também. Depois nós temos o Mendeley Mobile, que é leitura e anotações. Vejam, eu particularmente gosto muito, porque quando a gente está viajando, está no campus, está com um tempinho livre, a gente pode ler, fazer as nossas anotações e assim por diante. Quando a gente está viajando, isso não agora, né? Agora nós estamos em casa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, quando a gente está em casa, aí a gente pode usar o Mendeley Mobile, tá? Aqui nós trouxemos para vocês o tutorial para instalação do Mendeley Desktop, que vocês provavelmente no seu computador. Se tiverem dificuldades, nos informem, mas a princípio tudo ok, não é? A gente baixa um arquivo executável, segue o passo e faz a instalação do Mendeley Desktop. O Mendeley Desktop tem essa carinha. Eu vou compartilhar minha tela com mostrá-lo na vida real também. Então, agora a gente vai, aqui está o meu Mendeley Desktop. Vejam que, de forma geral, ele é semelhante àquela versão que eu mostrei para vocês na web. Aqui estão todos os documentos, os meus favoritos, aquelas informações. Abaixo, a possibilidade de criar pastas, só clicando aqui em Create Folder, a gente cria pastas e assim vai. E os grupos, um pouco mais abaixo, a nossa lixeirinha com os documentos deletados. Aí a gente tem aqui as referências da nossa biblioteca, não é? Temos quais informações a gente tem. Vejam, a gente clica sobre a referência, aqui ao lado a gente tem os detalhes da referência, temos a possibilidade de fazer anotações, como eu mostrei para vocês lá no Mendeley Web. Todas as informações são muito semelhantes nesse sentido. Aqui a gente tem o arquivinho vermelho mostrando que tem PDF, a bolinha verde dizendo que não foi lido e a estrela para dizer que é nosso favorito. E assim vamos marcando e desmarcando como a gente quer. Além disso, o Mendeley Desktop tem uma série de funcionalidades que a gente vai usar hoje para importar arquivos e para adicionar arquivos do nosso computador, para importar referências, melhor dizendo, das bases de dados, e para adicionar arquivos que a gente já tem no nosso computador para o gerenciador, tá? Nós vamos trabalhar um pouco com isso hoje. Nós temos uma série de ferramentas aqui sobre instalação do plugin do Word que trabalharemos amanhã e assim por diante. Então, o Mendeley Desktop a gente deve trabalhar em vários momentos
hoje da nossa apresentação. Vamos trabalhar bastante com ele. Ok. Aí, nós temos as diversas funções aqui na tela para vocês do Mendeley Desktop e vamos mostrar também para vocês o Mendeley Reference Manager. E aí eu vou pegar essa questão que a Caroline está colocando no chat, embora eu acho que a Ana também pode dialogar um pouquinho ali. Mas assim, a gente está falando do Mendeley Desktop Manager. O Reference Manager está em desenvolvimento, ou seja, ele não está completamente instável. Algumas funções ainda estão sendo... Então, nós que usamos as duas versões assim, há alguns meses, estamos trabalhando com os dois. Mas, para terceirar, estou começando o meu trabalho com o gerenciador, talvez seja melhor iniciar com o desktop, porque o desktop ainda está mais estável, etc. E tal. Faz alguns meses que estou trabalhando com o Reference Manager e agora eu já estou assim, gostando um pouco mais dele do que do desktop. Mas de estabilidade de versões, o desktop ainda é mais estável, tá? Em termos do que ele oferece também. Algumas opções não foram desenvolvidas, por exemplo, para o Reference Manager ainda. Então, fiquem à vontade, mas é que como a gente não sabe também quando vai parar de estar disponível o desktop, trazendo isso para vocês, para que vocês fiquem atentos e não percam, né, o trabalho de vocês, ou enfim, não percam a nova versão. Tudo que no Mendeley Desktop, no Mendeley Web, no Mendeley Mobile, irá automaticamente para o Reference Manager, porque tudo é sincronizado. Nós vamos fazer a sincronização em sequência, mas de modo geral, quando a gente abre qualquer uma dessas versões, em especial o Mendeley Desktop, ele finalização automática. Isso quer dizer que todas as versões do Mendeley estarão iguais. Então, se nesse momento eu optar por parar de usar o desktop, o Reference Manager, provavelmente ele vai estar igualzinho, com as mesmas notas, com as mesmas referências, com os mesmos conteúdos, ok? Fechamos o Reference Manager e a carinha dele é mais ou menos parecida com o Mendeley Desktop, que é essa carinha aqui. Vejam só, ele só, de forma geral, é uma versão mais moderna do Mendeley Desktop. Novamente, vou começar por aqui. Funcionalidades da minha biblioteca geral, publicações recentemente adicionados, a lixeira passou aqui para cima, as minhas coleções, Reference Manager mudou o nome de pastas ou de folders para coleções. Então, aqui nós temos as minhas pastas, criar uma nova, clicando em New Collection, os grupos que eu tenho no outro estão a todos aqui, e vejam, está tudo igualzinho. Na verdade, um pouco à disposição das informações. Aqui na biblioteca, as informações, quando eu clico sobre uma referência, lembrem, a mesma coisa que acontecia lá, os detalhes da referência, as anotações, e eu vou deixar esse notebook para falar para vocês depois, que é uma nova funcionalidade do Mendeley Desktop, e falarei mais adiante. Vejam que tudo que aparecia lá, de certa forma, está aparecendo aqui. Eu vou clicar em uma referência, o PDF, só um instantinho aqui, vou encontrar uma que eu tenho PDF, essa aqui. Essa terceira referência que está aparecendo aqui. Linha verde, porque eu não li, estrelinha para dizer que é favorito, e o PDF, cadê o vermelhinho? Ele migrou para o outro lado, ele no file, a coluna file agora tem, então eu clico sobre ele e eu vou ter acesso ao meu PDF dentro do... Carregando aqui, está um pouquinho lento, mas já abri o meu arquivo. Depois a gente vai ver como editar. Clico em Library e volto. Ou seja, a estrutura de todas as versões do Mendeley é semelhante. Vejam que aqui eu tenho a possibilidade de adicionar parte de importação, inclusão de arquivos, tudo está aqui da mesma forma. Então, algumas funcionalidades adicionais, Reference Manager, a gente destaca para vocês o notebook em especial, vou falar dele depois, mas também tem algumas funcionalidades ainda não desenvolvidas, como falarei no decorrer da apresentação, tá bem? Então, as carinhas deles, a interface, são muito semelhantes às funcionalidades
são muito diversas versões. Na apresentação ficarão para vocês todo o desenho do que faz em cada uma das que a gente deixou com a numeração aqui para facilitar a identificação para vocês. Como estamos? Vamos indo bem até aqui? Ok. Acho que a conexão está um pouco melhor, mas qualquer coisa digitem aí, tá bem? Ok. Obrigada, gente. Então, agora a gente vai começar a falar como alimentar a nossa biblioteca pessoal no Mendeley, né? Então, mostrei para vocês. Temos uma biblioteca. Vamos começar a alimentá-la, tá bem? E aí, como é que a gente alimenta a biblioteca? Lembre que eu falei para vocês no início, nossos arquivos, vamos deixar para o final, e vamos começar com as bases de dados. Bases de dados diversas que a gente tem, então, disponíveis para acessar. E aí, é super importante para todos nós da universidade, da URGS, né? Quando a gente está acessando os conteúdos fora da universidade, a gente precisa da configuração de proxy, exceto para o portal de periódicos da CAPES. Quem está acostumado a usar o portal de periódicos da CAPES pela rede pode continuar usando. Qual a diferença do proxy para a rede CAF, né? O proxy permite acessar todos os conteúdos disponibilizados e mais o portal de periódicos da CAPES. Então, quando a gente configura o proxy no nosso computador, a gente tem acesso a todas essas coleções. Alguém já acessou o proxy? Quiser comentar ali. Alguém não acessou o proxy? Isso é muito importante, né? Nós temos os tutoriais que a Rosa está deixando isso aí, mas é bem importante que vocês comentem. Bem tranquilo, Cristian, que ótimo. Já conseguiu acessar. Esse é o primeiro acessar qualquer recurso que a gente tenha na universidade. Então, assim, insisto para vocês. Quem não tiver acessado, acesse os tutoriais, ação de proxy, porque existe uma vida fora da universidade com proxy e uma vida sem proxy. Então, assim, os tutoriais têm todo o passo a simples para vocês, mas eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela aqui e dizer para vocês, quem não costuma acessar, etc e tal, pode ir lá no painel de controle do seu computador e configurar nas opções de rede e internet a configuração o proxy, as conexões da URGS. É simples, eu estou fazendo aqui muito rapidinho para a gente ver que é simples. Eu vou usar um servidor proxy, vou digitar o endereço que está lá no tutorial, o número da porta que está no tutorial e vou dar OK. Isso eu digito só a primeira vez, configurado para mim. Vocês viram que eu vim aqui e só cliquei. Eu vou dar OK, OK e configurei o proxy. Eu, nesse momento, não vou configurar, porque nós estamos com problemas de conectividade, então eu vou deixar assim hoje, tá? Mas o correto seria que a gente configurasse o proxy para ter acesso a todos os recursos, dado que eu também estou fora da URGS hoje. De qualquer forma, o que o proxy faz, então, em termos de gerenciador? Quando eu estou com uma referência como o plugin Web Importer, que eu vou falar para vocês no decorrer da apresentação, ou seja, capturando no meu navegador, Importer, se a URGS tem acesso àquele conteúdo em texto completo, quando eu clicar no plugin, ele vai trazer o texto completo, vendo que eu sou reconhecida como rede URGS. Se não tiver isso, ele não vai trazer o texto completo, só vai trazer a referência. Em alguns casos, se a gente vai conseguir, por dois motivos. Primeiro, porque a gente pode não ter acesso, e segundo, porque o plugin, em algum momento, pode falhar. Vamos ver que a gente tem como adicionar o PDF à referência sem prejuízos quando nós capturamos a referência sem o PDF. Então, configuração de proxy, passo essencial. Quem quiser, quem não conseguir, por favor, nos escreva. A gente faz diálogos e faz com vocês compartilhando a tela, dá tudo certo. E aí nós temos aqui uma dica sobre operadores booleanos. Iniciando na pesquisa, ainda não conhece os operadores booleanos, a gente convida vocês a lerem com mais calma esse slide depois, a traçarem estratégias de busca usando operadores booleanos, que eles nos ajudam a fazer estratégias de busca
nas bases de dados específicas com aquilo que a gente precisa. Vejam esse exemplo inicial, por exemplo, o AND. Quando a gente usa o operador AND, busca dois termos que a gente quer juntos nos documentos. Então, nesse exemplo, nós queremos buscar por bioenergia e biocombustíveis. O que acontece? A base de dados vai recuperar para nós documentos que tenham os dois termos, bioenergia e biocombustíveis. Se dois termos, a base de dados não vai trazer a intersecção aqui do nosso conjunto, tá? Então, o AND é muito importante para a gente especificar o que a gente quer. Já o OR, ele é usado quando a gente quer buscar por variantes e sinônimos nas bases de dados. Eu quero buscar, por exemplo, energia ou energia renovável, um dos dois, qualquer um. Então, a base de dados vai me trazer documentos que têm o termo bioenergia ou o termo energia renovável. O que vai acontecer? Ela vai trazer mais documentos, ela vai ampliar a nossa busca. Então, a gente tem que usar conforme a nossa necessidade, conforme a gente quiser. E o NOT é usado para excluir alguma coisa. No exemplo que nós temos aqui, então, a gente quero energia, mas nada sobre biocombustíveis. Então, eu uso o NOT, e o NOT exclui o termo biocombustível. E exclui o termo, ele não traz nenhuma publicação que fale sobre biocombustíveis. Os dois primeiros são mais utilizados, então recomendamos que vocês testem as bases de dados, vocês provavelmente, o pessoal da pós-graduação já utiliza, não é? O pessoal que faz pesquisas em várias áreas já utiliza os operadores. Também, se precisarem de ajuda sobre isso, a gente está à disposição. E os nossos cursos do Super 8 sobre bases de dados, que a gente tem sobre o Web of Science e PubMed, falam muito sobre isso, para que a gente possa aperfeiçoar as nossas pesquisas, então. Aí nós trazemos então tá, nós vamos acessar as fontes de informação, encontrar a informação que é necessária e salvar o material de interesse. Os documentos, as que são de nosso interesse. Sobre base de dados, é sempre bom a gente chegar na base de dados e observar a sua interface. Ver a sua que ela utiliza. Eu vou usar a busca básica ou avançada. Como que eu quero fazer a busca? Antes disso, ainda tem qual é a minha questão de pesquisa, pesquisando, não é? Pensar o que a gente quer buscar na base de dados para depois digitar a estratégia de busca. E a base de dados chega e tem o campo de busca lá, igual o Google, né? Campo de pesquisa, pá, vou fazer a pesquisa. Bem, é sempre bom pensar um pouquinho antes, quais de busca, quais os operadores de pesquisa que a gente vai utilizar, quais os campos da base de dados e assim por diante. Depois que nós vamos localizar as bibliografias que nós temos interesse nessas bases, vamos levar para os gerenciadores de referência. É isso que a gente vai começar a trabalhar aqui agora. Dica de fontes de pesquisa de bases de dados, nós deixamos para vocês esse slide, que é do site do Sistema de Bibliotecas da URGS, sugestões de fontes de pesquisa, bases de dados, bases de artigos, bases referenciais, que são essas grandes bases, não é? Como Web of Science, Scopus, são chamadas bases referenciais. Elas são muito importantes para o desenvolvimento de pesquisas, para as pesquisas. E outras bases que nós deixamos aqui, bases de e-books, de normas e outras que tem nesse site. Então, é um bom portal de entrada para conhecer as bases de dados e acessar, enfim, a informação nessas fontes. Aí agora, começar a parte prática de coleta de referências em bases de dados para levar para o gerenciador. Então, vamos lá, vamos testar. Primeiro, eu vou ver com vocês lá no portal de periódicos da CAPES e depois vou fazer um exercício no Sabe Mais, que é o catálogo de publicações elétricas das bibliotecas da URGS. Outras bases de dados nós veremos em sequência. Compartilhando a tela, agora eu vou navegar um pouquinho na internet, periódicos da CAPES. Estamos aqui. Eu já estou identificada, então eu tenho o conteúdo completo com proxy ou pelo acesso CAF, que também está lá nos tutoriais do proxy para vocês.
No portal de periódicos da CAPES, vamos fazer de conta que a gente quer fazer aquela busca. Eu já tenho aqui, eu já testei hoje, que é aquela busca de bioenergia e biocombustíveis, né? Biocombustíveis e bioenergia. Eu quero documentos que falem sobre os dois assuntos. Então, aqui na busca por assunto, que é onde a gente busca as pesquisas em geral por assunto no portal, mas eu também tenho a opção aqui embaixo de busca para combinar os campos. Como a gente só vai testar as funcionalidades do gerenciador, eu vou seguir por aqui. Bioenergia ou biocombustíveis, desculpem, e biocombustíveis. A minha busca é bem geral, ela vai me trazer um número de resultados bem grande. Vejam só, mais de 18 mil resultados, eu provavelmente não vou conseguir trabalhar com isso. Então, volta aquela questão de, eu preciso aperfeiçoar a minha estratégia de busca. Quando a gente está trabalhando realmente para chegar a resultados que a gente consiga fazer uma leitura, então, nós precisaríamos, nesse caso, aperfeiçoar a nossa estratégia. Neste caso, nós só queremos trabalhar com exemplo para exportar referências para o gerenciador, então vamos deixar assim. Chegamos a resultados periódicos da CAPES. Temos vários resultados aqui. E agora, nós queremos exportar alguns desses resultados da biblioteca no gerenciador. Temos lá uma biblioteca, a gente precisa levar referências para ela. No portal de periódicos da CAPES, existem formas principais de fazer isso. Primeiro, uma referência por vez. Eu gostei dessa aqui, digamos, dessa. Vejam que eu clico em detalhes de cada referência no portal de periódicos da CAPES e virá a opção enviar para. E aí vejam que essas palavras exportar, enviar para, send to, aparecem em várias bases de dados. Então, sempre se alertem para essas questões, para exportar, são opções para exportar referências para os gerenciadores. Aqui no portal de periódicos da CAPES, clicando em detalhe, vai ter a opção enviar para. E aí eu vou exportar em formato RIS. Vejam que é uma das opções que aparece no portal, exportar em formato. Vou pedir para as meninas digitarem aí formato RIS para vocês, porque este é o formato padrão dos gerenciadores. Então, formato é muito importante para trabalhar com gerenciador de referências em geral. Vou clicar em exportar em formato RIS aqui. E o que o portal vai fazer para mim? Ele vai me perguntar, você quer aqui importar para o seu gerenciador? Sim, eu quero. Ok, dou ok. E ele vai um arquivo para mim. Vejam que está bem pequeno aqui, mas dá para a gente enxergar que ele baixou um arquivo chamado Primo RIS Export. Show, é como se ficasse aqui no meu gerenciador, no meu navegador, mas ele foi lá para os meus arquivos de download do computador. Depois a gente vai lá e faz com esse arquivo. Aí seguimos a nossa pesquisa. Eu também gostei dessa outra referência. O que eu faço? Vou fazer o mesmo. Detalhes e depois enviar para. Exportar em formato RIS. O portal da CAPES vai fazer o mesmo processo, dou ok, e ele baixou mais um arquivinho para mim. Baixou, está aqui. O que ele baixou? A referência. PDF não. Quando a gente trabalha com exportar e importar, a gente trabalha apenas com referências. Depois a gente adicionar PDFs a ela, tá bem? Mas aqui a gente está exportando referências. A referência com todas as informações, o resumo, a edição aqui. Eu mostrei para vocês como exportar uma referência por vez. Agora eu vou mostrar como exportar mais de uma por vez. Vejam que esses 18 mil resultados eu não consigo, no portal de periódicos da CAPES, exportá-los todos. Em algumas bases de dados, eu tenho a opção de exportar todos os resultados ou de exportar em partes, tipo, os primeiros 500, depois o 501. No portal de periódicos da CAPES, não. Por isso que a gente está fazendo esse exemplo para vocês, que ele é um pouquinho mais difícil, na verdade. Então, se eu quero áreas, eu vou ter que selecionar as referências que eu quero exportar. Vejam que no portal tem uma estrelinha ao lado de cada
ícone de referência de artigo, aqui tem uma estrelinha. Quando eu clico na estrelinha, ele está favoritando para mim essas referências. Ele fica laranjinha, sei que está pequeno, mas talvez vocês visualizem bem ali. Então, eu selecionei, eu coloquei a estrelinha para 4, 5 artigos. Demorou um pouquinho. Feito isso, eu venho aqui na parte superior da tela e tenho o meu espaço. O meu espaço, em geral, a gente usa logado. A gente cria um usuário lá do meu espaço no portal de periódicos. Nesse momento, o que tem no meu espaço? Eu cliquei no meu espaço, eu não estou logada como Dirce, eu só fiz o que eu mostrei para vocês aqui. Então, para gravar temporariamente, eu consegui fazer isso, mas se eu quisesse guardar para sempre essas referências no meu usuário, eu teria que me logar. Eu só quero exportar as referências. Faço. Eu venho aqui, seleciono todas as referências, e aqui do lado, deixa eu tentar ampliar um pouquinho para vocês. Eu selecionei todas as 5 referências e tem a opção enviar para RIS ou para BibTeX. Aqui eu vou usar a opção BibTeX, um outro formato aceito pelo Mendeley. Então, vou usar essa opção e vou dar ir. O que o portal está fazendo? Ele está criando um arquivinho para mim, mas agora com 5 referências de uma vez só. Tudo isso que eu fiz foi lá para os meus downloads do onde estiver configurado. Tudo bem, vamos deixar lá e vamos fazer o mesmo processo lá no SAB. Então, no portal de periódicos, vocês viram, eu venho no resultado, em cada uma, se for a referência individual, eu clico na referência, clico em detalhes e mando todas. Se eu favoritar várias, clicando lá na estrelinha, elas vão para o meu espaço e de lá eu posso exportar várias referências, tá bem? Isso está lá nas telas para vocês. Agora, antes de voltar ali para o diálogo com você, vou lá no site do Sistema de Bibliotecas da URGS e vou usar o SAB+, nosso catálogo de bibliotecas. Então, tem várias formas de acessá-lo, vou acessar aqui pela página inicial do Sistema de Bibliotecas da URGS, vai abrir aqui uma caixa de busca, onde a gente pode fazer pesquisa por todas as coleções da URGS, mais os livros eletrônicos, etc. e tal. Aqui eu vou fazer também uma pesquisa qualquer, só para a gente ter referências. Eu, então, posso elaborar estratégias de busca com operadores booleanos, com aspas, série de questões, mas vamos fazer, então, uma busca aqui, só para a gente ver como a gente exporta referências dessa ferramenta. Nós vamos chegar a um resultado de busca, temos várias informações aqui. Vejam, eu tenho 172 resultados. Aqui, novamente, essa ferramenta também é mais difícil de exportar, por isso a gente está mostrando para vocês. Eu tenho formas de exportar muito facilmente uma referência por vez, vejam só. Ah, eu gostei desse livro. Exportar para Zotero Mendeley. Ok. O que está acontecendo? Agora foi lá embaixo, no meu navegador, vejam, baixou o arquivinho. Quando a gente usa essas opções de exportar, então, as bases de dados geram arquivinhos para nós, no formato RIS ou outros. Vejam, vai baixando tudo. E para que vá para a nossa biblioteca, a gente vai ter que importar no gerenciador. Nós vamos fazer isso em sequência. E aí, digamos que, de novo, aqui igual o portal de periódicos da CAPES, então, ao clicar em exportar, vai uma por vez, mas digamos que a gente quisesse exportar várias. Como que a gente faz no SAB+? Bem, no SAB+, para a gente fazer a exportação de várias referências, a gente precisa se logar aqui na tarja superior com o login da URGS. Vejam que tem uma tarja amarela, a gente clica aqui e faz login com usuário e senha do portal do aluno. E aí, entramos na base de dados. A partir disso, ela nos permite selecionar várias referências para exportar arquivos com várias referências por vez. Então, se antes eu clicava e exportava uma por vez, agora eu posso vir aqui, vejam que mudou um pouquinho.
aqui a minha tela, apareceu uma nova funcionalidade aqui, uma caixinha. Essa aí eu já exportei, vou buscar outras aqui. Então tá, eu gostei dessa. Ela fica amarelinha aqui, vejam, eu adicionei a minha pasta, adicionei 4 referências. Ok, e agora como que eu vejo a minha pasta? Eu venho aqui na parte superior, vejam só, tem uma pasta aqui, porque eu me loguei. Aí eu clico na pasta e eu vou ver as várias referências, como aparecia lá no portal de periódicos. Aliás, eu estou com outras referências que eu tinha adicionado em outros momentos, 8, tá bem? Ela fica guardadinha ali. Eu vou selecionar todos e vou fazer o seguinte. Vejam que aqui do lado agora é paritar. Então, eu posso exportar as 8 referências de uma vez só. Exportei, e ele está me dizendo aqui, número de itens a serem salvos, 8? Legal, é isso que eu quero. Exportar no formato RIS. Tá bem, é esse que eu quero. E aí eu clico em salvar, e a base de dados vai baixar para mim o arquivinho. Vejam aqui, ó, no meu canto inferior do navegador, está aqui, baixou o arquivinho. Então, exportei de base de dados. Eu vou voltar para a tela agora para dialogar com vocês. Eu vou... Tem mais exemplos. Tá ok? Qualquer coisa, vocês me avisam sobre conexões e áudio. Tá? Vamos em frente. Se tiverem perguntas também, fiquem à vontade. Então, a exportação de referências de base de dados, ela gera arquivos que a gente importa no gerenciador. Aqui nós temos um exemplo para vocês de na Web of Science. Então, no resultado de busca, lá tem a opção exportar. Selecionamos as referências que queremos e exportamos da base de dados. Nessa base, a gente pode exportar 500 por vez de uma forma muito fácil. E se eu tenho um resultado de 1000, por exemplo, do 1 ao 500, do 500 de 1 ao 1000 e assim por diante, tá? Em diversas bases de dados isso é possível. Então, tudo bem. Na Web of Science, vocês viram? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, eu clico em exportar na Web of Science, depois ele me pede aqui, vejam, não tem o RIS, não tem o formato RIS aqui nas opções. Então, eu vou selecionar outros formatos de arquivo. E a base de dados vai me dar as opções. Como não tem RIS aqui, eu vou usar o BibTeX, que é outro formato que nós podemos utilizar, tá bem? Então, BibTeX, ok, clico em exportar e abaixa aquele arquivinho para nós. A mesma coisa acontece na Scopus, que é uma outra base de dados, nós também utilizamos bastante. Então, eu chego ao resultado, seleciono, aqui nós temos como selecionar todas as referências, acho que é 2000 por vez que a base exporta, e etc. e tal. E ambos clicamos em exportar. Vamos ver se a gente tem essa tela. Exportar. E aí, a gente faz o mesmo processo nessa base de dados. A Scopus tem uma facilidade, como ela é da Elsevier, que é quem fornece o Mendeley, nós podemos mandar diretamente para o Mendeley no resultado de busca dela. Então, vai direto para o nosso Mendeley Web, depois a gente sincroniza com a versão desktop e tudo bem aí, ok? Senão, a gente esburriça, sai aquele arquivinho e a gente importa lá no nosso gerenciador. Por fim, da PubMed, que é bastante utilizado também nas áreas da saúde correlatas, e também lá, vejam, tem a opção Send to, enviar para, como tinha lá no portal de periódicos da CAPES. Então tá, Send to, e nesse caso, ela tem a opção enviar para Citation Manager. Ele vai baixar um arquivinho lá, NBIB, e nós vamos importar lá na nossa biblioteca. O princípio é o mesmo para todas as bases de dados. Eu gero um arquivinho que eu vou importar no Mendeley. Ficou claro para vocês isso? O que nós vamos exportar das várias bases de dados? A questão de importo referências. Perfeito, já falei várias vezes. Né? Tá bem. E agora, depois que exportamos das diversas bases de dados, formar a nossa biblioteca. Formar como? Importando para o nosso gerenciador.
Nessa tela, está explicadinho para vocês que vocês vão desktop, por exemplo, e a mesma ação pode ser feita lá no web, no Reference Manager, tá? Vamos lá na nossa, vocês fizeram juntos com a gente agora, nós vamos lá e vamos importar aqueles arquivinhos que eu exportei lá das bases de dados. Eu vou fazer no Mendeley Desktop. Eu criei uma pasta teste. Eu posso clicar aqui em todos os documentos e já fazer, mas eu vou importar nessa pasta teste que eu criei aqui para a gente visualizar melhor as nossas informações. Está vazia a nossa pasta. Vamos lá em File e vamos clicar em Import. E aí, como que a gente vai trazer essas referências? Depois que a gente clica em Import, a gente vai clicar em RIS ou BibTeX, conforme o caso. Nós podemos clicar em RIS e ele vai buscar no nosso computador os arquivos que nós... Desculpem. Ok, eu vou encontrar esses arquivos onde? Lá nos downloads que eu baixei, não é? E eu tenho vários formato RIS aqui, que eu baixei vários hoje, né? E tinha baixado outro dia, eu acho. Então, por exemplo, todos os que têm primo RIS aqui, periódicos da CAPES, eu vou pegar um e vou dar a abrir. Eu vou clicar sobre ele e vou dar a abrir. E vejam o que vai acontecer aqui no gerenciador. Uau, aqui está a minha referência do artigo, completinha, com os autores, com o título do artigo, com o periódico, número, fascículo, volume, blá, 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 todas as informações, DOI e outras coisas mais. Então, a minha referência veio certinha. Vamos continuar aqui na nossa pasta teste e vamos fazer a mesma coisa com as outras. Então, vou importar, está aqui o RIS, vou selecionar duas agora, para terminar com aquelas do portal de periódicos da CAPES, tem mais uma aqui, opa. Então, eu tenho que selecionar, vou selecionar 3 e vamos ver o que vem. Lembrando que teve uma do portal de periódicos da CAPES que eu exportei mais de uma referência, acho que eram 5, né? Ok, veio uma só, vou ter que fazer um por vez. Vamos lá, acho que era esse meu arquivo. Vamos ver. Vou importar de novo. Tem alguma que não está vindo do portal de periódicos da CAPES para mim, eu não sei o que eu fiz lá. Mas eu vou seguir sem vocês, vejam se deu certo nas que vocês testaram. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir a nossa coleta aqui. Talvez sejam a mesma referência e o Mendeley não está trazendo porque é a mesma. Mas, enfim, eu acho que eu tinha exportado outras, mas escolher uma do SAB agora, né? Uma do SAB porque eu... lembrei. Vou pegar essa do SAB e depois eu vou fazer a do portal de periódicos da CAPES que tinha 5, tá bem? Sigo com o SAB, vejam só, veio aqui a minha referência, que era de um livro, tá livro, tipo de documento livro, certas informações, tudo ok. Vou fazer outra daquela do SAB, uma aqui, mais um livro, era um livro, sim. Então, está tudo funcionando. Eu estou trazendo do SAB. De uma vez só, aquelas do SAB que eu exportei várias de uma vez, que era esse delivery aqui. Quando ele baixou, ele me deu esse nomezinho. Eu vou abrir e vamos ver o que vai acontecer. Viram? Várias referências que eu trouxe do SAB de uma vez só. Então, funcionou. E agora eu vou fazer com vocês aquela que eu exportei várias do portal de periódicos da CAPES. Estava aparecendo para mim, porque eu estava selecionando o formato RIS. E quando eu exportei do portal de periódicos da CAPES, eu text. Então, quando eu acesso aqui, não está aqui. Mas se eu mudar aqui embaixo, na opção dos arquivos para todos os tipos, todos os formatos, vai aparecer uma série de outros arquivos que estavam lá no meu computador, nos meus downloads, e está aqui a do portal, essa vermelhinha, que está com BibTeX para mim, já vermelha, primo,
com as várias referências do portal de periódicos da CAPES. 5, tudo certo. Tudo lindo, gente. Olhem que biblioteca nós já temos. Está um pouco confusa, né? Porque tem vários assuntos aqui. Mas, referências exportadas de base de dados e importadas. Vejam que quando a gente usa essa funcionalidade do exportar, as referências vêm com bastante qualidade. Ó. Vejam os dados, estão todos aqui. Está uma beleza, uma maravilha, tudo certo. Só não veio o PDF, que eu vou mostrar para vocês depois como adicionar. Tá ok? Então, assim eu termino a parte da importação de referências no Mendeley, tá bem? Deixa eu ver. A mesma coisa nós vamos fazer no Mendeley. Então, se eu quiser fazer a importação lá, eu importo. Lá no Mendeley Web tem essa opção em adicionar e importar. E a mesma coisa nós vamos fazer no Mendeley Reference Manager. Lá nós temos a opção de adicionar novos e importar a biblioteca. Vou mostrar para vocês um pouco mais do Reference Manager, acho que eu tenho alguns minutos. Se eu quisesse importar aqueles arquivos lá, eu viria aqui em adicionar novos no Reference Manager e importar biblioteca. Iria em RIS e ele vai me levar aqueles arquivos lá. Opa, demorou aqui. Importar, quero o formato RIS, ele vai me levar para importar os arquivos do... Está um pouco lento aqui. Adicionar, importar, por algum motivo ele não quer ir, vou pegar o BibTeX. Tá, ele vai, eu que estou muito rápida, então eu poderia selecionar aqui e importar. Eu não preciso fazer isso, porque eu já fiz desktop, então o correto agora, qual é a minha função correta? É sincronizar a minha biblioteca. No Mendeley Desktop eu tenho um botão verde em que lá em cima na parte superior, depois eu mostro para vocês em que eu sincronizo. Aqui no Reference Manager tem uma coisinha cinza aqui, um símbolo de atualização do lado do nome do usuário. Então a gente... E ele vai fazer a atualização da minha biblioteca no Reference Manager igualzinho, veja, sincronizarzinho ao que está lá no Mendeley Desktop. Então, é provável que aqui apareça agora todas as minhas referências. Eu vou só ordená-las de uma forma um pouco diferente aqui. Eu quero das últimas que foram adicionadas e ele não está me mostrando. Tem algumas questõezinhas no Reference Manager que ainda levam um pouco mais tempo, em breve ela vai aparecer aqui, tá bem? Deixem eu mostrar para vocês aqui, no meu Mendeley Desktop, quando nós clicarmos em todos os documentos, aqui estão os que eu recentemente adicionei. E eu falei para vocês sobre sincronização, para todas as versões ficarem iguais. Web, mobile e o Desktop e o Reference Manager. E aí, como que a gente sincroniza? A gente clica aqui em sincronizar, ele vai fazer com que todas as versões sejam atualizadas. Vejam que aqui abaixo está correndo uma barra verde em que ele está sincronizando as versões. E aí tudo que aparece aqui vai aparecer lá na web e vai aparecer no Reference Manager, a princípio, tá bem? Façam a biblioteca de vocês, depois no final a gente vai fazer esse teste de novo, quero ver como é que vai ficar o nosso Reference Manager também. Então, voltando à nossa apresentação. Olá, pessoal. A conexão da Dirce, acho que... ela já está retornando. Voltei. Quando eu paro de compartilhar, até um cai.
Mas vamos lá, voltei. Então, essa questão da importação de referências, exportamos das bases de dados, importamos no Mendeley Desktop, no Reference Manager e no Web, tá bem? Essa é a forma de exportação de referências mais qualificadas e que a gente usa especialmente quando quer exportar mais de uma referência por vez. Isso que eu falei até agora. Tem uma outra opção, que é o Mendeley Web Importer. O plugin do Mendeley, que nós enviamos para vocês as instruções de instalação aqui para vocês fazerem o download dele, a instalação, na verdade, do plugin, tá? Ele é bem simples de instalar, pode ser instalado tanto no Chrome, Firefox, e como ele é instalado por navegador, se eu quero ter em todos os navegadores, eu preciso fazer a instalação. Então, eu vou mostrar para vocês agora a questão do plugin. Compartilhar minha tela. Vou fechar o que eu estava fazendo aqui e mostrar para vocês que eu já instalei o meu plugin. Se vocês não conseguiram, por favor, falem ali no chat, a Ana pode ajudar vocês, enfim, a Rosa. Mas instalamos o plugin. O que a gente faz? Bem, o plugin ele nos ajuda a capturar referências das diversas bases de dados onde a gente está. Então, eu vou nas bibliotecas URGS, por exemplo. Então, como que a gente faz a captura de referências com o plugin? Em qualquer base de dados, em qualquer sistema web, quando a gente tem resultados de busca, a gente pode usar o plugin para fazer a captura de referências, tá bem? Em alguns casos, ele funciona bem. Em alguns casos, ele não funciona tão bem assim. Nós vamos testar agora aqui, então. Nós já fizemos ação de referências daqui, a gente, na verdade, nem precisava fazer, mas eu vou fazer aqui só para a gente ter o exemplo. Eu vou clicar aqui no meu plugin, Web Importer, depois de instalado, e ele vai me dar a opção de salvar. Foi bom que eu fiz aqui porque não deu certo. Não deu certo. Vejam o que ele fez para mim. Ele me deu uma lista de resultados. Ele está dizendo, consigo capturar as tuas referências. E aí o que eu faço? Eu entro em pânico? Não. Eu tenho outras formas de exportar referências aqui, né? Assim, então nessa base de dados eu vou exportar de outras formas. Agora eu vou fazer com vocês uma busca por algo no Google Scholar, por exemplo. Então, tá. Eu estou no Google, vou fazer uma busca por qualquer coisa aqui, vou colocar Covid-19 para a gente fazer uma pesquisa geral aqui. Eu estou numa base de dados, eu poderia estar na Scopus, na PubMed, em qualquer base de dados, tá? O que eu faço aqui? Eu tenho resultados, uma série de resultados de busca, eu tenho 10 numa página, provavelmente, depois eu tenho mais. Quando eu clico no meu botão, no Web Importer, ele vai tentar ler todos esses meus resultados e me dar a opção de salvar automaticamente essas referências. Então, é uma forma mais rápida. Está demorado aqui porque ele está carregando, mas é só porque eu não loguei antes, mas ele está carregando as diversas referências que ele está coletando aqui no Google. Vejam, ele conseguiu coletar 14 referências detectadas nessa página. E está me dando, está pequenininho aqui, mas vejam, ele está me dando, está me dizendo, esse tem PDF, esse tem PDF, esse tem PDF. Então, se tiver PDF e eu estiver com proxy ou o PDF for de acesso livre, é possível que eu consiga levá-lo para minha biblioteca. O plugin, quando a gente clica nele para capturar, ele leva a referência e, se possível, o PDF. Eu tenho 14, não quero todas, eu só quero essas 3 primeiras. Opa! Eu só quero essas 3 primeiras. Selecionei as 3 e vou dizer, adiciona para mim lá na minha biblioteca. E aí eu posso escolher as pastas.
Lembram que a pasta que tinha lá teste? Eu vou escolher essa pasta teste e vou adicionar aquelas referências na minha pasta teste. As 3. Ele está adicionando, eu só quis 3. Ele está adicionando, e se possível, ele vai levar o PDF. Está pequenininho, mas acompanhe comigo aqui. A referência, ele levou o PDF, me deu um sinalzinho verde aqui, ó, checklist, ok, foi o PDF e foi a referência. Na segunda, da mesma forma, foi o PDF e foi a referência. Foi o PDF e foi a referência. Então, a princípio, foram 3 referências. Eu selecionei várias aqui, nem sei mais. Foram várias referências para a minha biblioteca. Selecionei mais de 3. Então, tá, foram várias referências para a minha biblioteca. Nós já vamos conferir se elas foram realmente. Agora, digamos que vocês estão numa página, visualizando um artigo, quer seja na base de dados, quer seja periódico que publicou esse artigo, etc. e tal. Aí é uma referência só. A gente está visualizando e está, digamos, com aquele artigo, leu o resumo, leu a referência, gostou dele. Demorou para carregar aqui, né, pessoal? Então tá, vamos lá. Agora, eu gostei dessa referência, eu quero salvar no meu gerenciador. O que eu faço? Eu posso procurar as opções de exportação aqui, ou eu posso simplesmente clicar no Mendeley e capturar essa referência. Então, eu vou clicar lá, está demorando um pouquinho aqui. Eu acho que a minha conexão hoje está ruim. Mas eu vou clicar no botão e ele vai ler essa referência para mim. Ele vai levar para a minha biblioteca. Então, dessa vez, uma referência só. E se tiver outras referências na página, ele vai me indicar, você também quer essas? E aí eu posso optar por levar uma só ou por levar as várias, tá bem? Tá demorado, mas o princípio é esse. Vocês vão clicar no botão e vão visualizar aqui a referência, vão sinalizar qual que vocês querem, a referência, e salvar na pasta de vocês. Eu vou... Dirce? Oi, Dirce. Tem alguma situação que possa o Web Importer não funcionar? A Cristi está dizendo que ela já instalou, mas ela não está conseguindo abrir o documento. Eu pensei, no caso, se fosse periódico a ser pago, o artigo, no caso, se essa poderia ser uma situação. Tem várias situações em que ele não funciona. Vocês viram que sabe mais, Cristian? É mais ou menos isso que acontece, você clica nele, mas ele não lê. É mais ou menos isso, né? Depois que é do Lume, em que a gente clica e ele não lê, porque ele não consegue ler os metadados. Depende da página. Esses dados organizados, os dados da referência, a gente chama metadados, os nomes dos autores, o título de periódico. Vai vendo se é isso, Ana, já vou voltar ali para dialogar com vocês. Só vou fazer esse. Então, eu estou na página, selecionei, quero essa referência, foi lá para a minha biblioteca. Que eu confirmo se foi para a minha biblioteca. Está indo lentamente hoje. Ok. O que eu faço? Vou deixar, terminou. Eu vou lá para a minha biblioteca no Mendeley Web e eu vou clicar lá. Vou ver a minha biblioteca atualizada. Está aqui, ó. Os últimos que eu trouxe de Covid-19. Que eu peguei lá no Google, porque eu estava pesquisando outras coisas em outros lugares, né? Então, os que eu peguei agora com o plugin já vieram para a minha biblioteca do Mendeley. E eles, como eles vêm para o gerenciador, daí a gente vai falar dos problemas do plugin. Para que eles venham aqui para o desktop, eu preciso sincronizar a versão. Lembrem que eu falei, quando eu sincronizo as versões, ele faz com que tudo fique igual, as diversas versões do gerenciador. E aí a gente vai clicar aqui na sincronização, o gerenciador vai carregar as diversas referências e vai trazer aqui para a gente. Acho que a minha conexão não está legal. Mas, enfim, com a sincronização, vocês vão conseguir fazer... tá aqui, ó. Vão fazer com que a biblioteca de vocês fique igual
nos diversos gerenciadores. Eu peço para quem está fazendo com a gente que teste essa funcionalidade para nos dizer se funcionou. E aí vamos ver a questão da disse, a gente não está conseguindo te escutar. Desculpem, eu tô Olá, pessoal. Acho que novamente deu um probleminha. A Dirce já tinha sentido, né, que estava com problema de conexão e acredito que ela já está retornando, então vamos aguardar mais um pouquinho. Olá. Desculpem, Rosa, por gentileza, faça a apresentação novamente para mim. Peço desculpas de novo. Ok, obrigada, Rosa. Desculpem, pessoal. Então, e eu estava voltando para conversar sobre a questão que a Cristi tinha colocado. Já tinha instalado o plugin, então, e não estava direito, né? Em alguns casos, ele não consegue capturar os dados, então é isso. Não sei se era isso que estava acontecendo contigo, Cristi. Não sei se a Ana já respondeu também, eu tive uma pequena pausa aqui. Funcionou, Dirce, mas eu acho que é relevante tu dizer isso dos campos que não são preenchidos, capturados. Mas ela já está resolvido da Cristi. Então, o Web Importer, ele consegue capturar em algumas bases de dados quando ele consegue ler os dados. E aí não tem muita explicação, a informática é meio esotérica, como diz uma colega nossa, porque os campos do Lume, por exemplo, nosso repositório digital, são bem claros, bem formatados, mas o plugin não consegue capturar. Vejam que nesse exemplo que está na tela, a gente tem aqui uma dissertação. E o Web Importer leu, em partes, a informação e diz aqui na tela que é um artigo de periódico. Então, a gente tem que estar atento a essa informação quando o plugin captura, para ver se ele está capturando a informação certa, quando ele consegue ler. Se ele não, a gente ou usa as opções exportar, que tem em geral nas bases de dados, ou cria a referência de forma manual. Vou mostrar isso também. Então, vamos lá. Então, o plugin pode funcionar, pode dar alguns pedir essa atenção da gente para que ele capture direitinho as informações. Os metadados, esses dados das referências, têm que estar certinhos para a gente conseguir fazer citações e referências de forma adequada. Além das bases de dados, nós temos outras formas de formar a nossa Bíblia, aquela parte dos nossos arquivos no nosso computador, que a gente tem os diversos arquivos e pode, então, adicioná-los, né,
ao gerenciador. Isso eu vou mostrar, então, para vocês agora, como que a gente faz. Vamos ver se a gente consegue trazer os arquivos para a biblioteca de vocês. Antes de passar, lembrem que eu mostrei para vocês que eu trouxe várias referências das bases de dados, algumas sem PDF. Então, como que a gente adiciona PDF nas nossas referências? Bem, primeiro eu preciso ter o PDF, não é? Então, eu tenho uma referência, no exemplo aqui, imaginem que ela está sem o PDF. A gente clica sobre ela e na lateral direita vão aparecer as informações da referência. Mostrando para vocês, estando no Mendeley Desktop ou no Reference Manager, qualquer um dos dois. Lá, e também no Mendeley Web dá para fazer isso. Então, a gente clica sobre a referência, vê as informações e chega num espaço que está escrito Files. Lá a gente pode clicar sobre esse campo Files e carregar o arquivo PDF, tá bem? Eu poderia mostrar para vocês, mas em função dos problemas de conexão, eu vou mostrar para vocês aqui só. Testem, cliquem sobre uma referência, vejam as informações que tem ao lado da referência e no campo Files, vocês vão clicar, ele vai abrir para vocês buscarem no computador de vocês o PDF. Aí, o que vocês fizeram? Foram lá na base de dados, um PDF, salvaram no computador de vocês e vão adicionar aqui na referência de vocês. É bem simples o processo, tá bem? Bem simplesinho, bem fácil de fazer. Além disso, a gente pode adicionar arquivos que estão no nosso computador. Então, vendo no Mendeley Desktop, por exemplo, a opção de adicionar arquivos. A primeira que aparece aqui, vejam, tem esse íconezinho que a gente abre e pode adicionar arquivos do nosso computador. Como que a gente faz? A gente clica em Add Files e ele basta do nosso computador para escolher os arquivos. Aí, se a gente tem uma série de arquivos PDF, a gente pode selecionar vários ou só e clicar em Abrir. Quando a gente clica em Abrir, o gerenciador vai trazer o arquivo para dentro do gerenciador e completar a referência sempre que possível. Sempre que possível. Porque para que o gerenciador complete a referência com esses arquivos que eu tenho aqui, o arquivo precisa ter os metadados. Os metadados associados. Então, às vezes, a gente baixa um arquivo e ele vem com os dados todos certinhos e faz a referência certinha. Às vezes, a gente baixa um arquivo, ou tem no computador, um arquivo de dado, um arquivo mais antigo, por exemplo, e ele não consegue completar os metadados para nós. Isso mesmo. Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho uma referência sem PDF. Eu vou lá na base de dados, eu vou encontrar o PDF no portal da CAPES, onde eu tiver acesso, e vou salvar no meu computador. E aí, depois, eu vou carregar o PDF. Isso mesmo que você está colocando no chat. Então, você baixa a referência sem PDF, por exemplo, que foi o que aconteceu toda vez que a gente usou exportar das bases de dados, enviar para. Nós enviamos apenas referências. Se nós queremos adicionar o PDF, nós vamos lá e vai como aparece aqui na nossa tela, tá bem? Nessa opção de adicionar os arquivos, imaginem que vocês já têm todos de vocês no Windows, né? Então, o que vocês vão fazer agora? Vão usar aqueles arquivos que você tem e você vai lá e adicionar faixa. Isso aqui é muito legal, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, coragem. A minha conexão vai dar tudo certinho. Eu estou aqui na minha pasta teste e eu quero adicionar um arquivo que eu tenho no meu computador. Então, eu vou clicar lá em Add Files e eu vou procurar uma pasta em que eu tenha os meus arquivos PDF. Eu tenho um aqui que eu salvei para nós. Eu vou clicar sobre ele e vou abrir. Quando eu abrir esse arquivo PDF, o gerenciador, meu está especialmente lento, mas ele já preencheu a referência, essa última que apareceu aqui embaixo. Vejam, veio o arquivo, ele preencheu tudo sozinho.
Eu baixei de uma base de dados, eu baixei, eu só tinha o arquivo, ele carregou a referência para mim. Tá tudo certo, agora eu tenho o arquivo e tenho a referência. E se eu tenho uma referência qualquer que não tem, vou usar essa, não tem PDF, lembrem, eu vou aqui embaixo, eu já peguei o PDF lá na base de dados, eu vou aqui em Add Files, Add File, e vou anexar, então, o PDF que eu quero, aquela referência. O Mendeley vai carregar para mim, vejam, já tem o PDF da minha referência aqui. E agora eu vou voltar. Ai, deu tudo certo com minha conexão. Então, assim, insistam. Vocês peguem os arquivos que vocês têm no computador e adicionem, add file, e ele vai carregar para vocês, tá bem? Existem outras formas, várias outras formas. Por exemplo, eu estou com o Mendeley aberto e estou com uma pasta aberta do lado. Eu seleciono os arquivos e arrasto. E levo para dentro da minha biblioteca, e se esse arquivo tem os metadados, ele é mim, tá bem? Existem várias outras formas, mas essas são as formas mais simples. Uma outra que eu vou falar só é que tem a opção de adicionar uma pasta inteira. Então, Add Folder vai adicionar, vocês vão selecionar uma pasta e trazer uma pasta para dentro. A gente sempre gosta de trabalhar mais com Add Files, porque vai trazer os arquivos, você consegue controlar melhor se ele está completando as referências ou não, por vez, vai olhando, completando as referências direitinho. Bem, e quando não carrega direito, vamos dizer um arquivo aqui, vejam que é um arquivo digitalizado, nesse caso os metadados não estão associados, eu carreguei o arquivo e ficou tudo errado aí. Quando eu clico nele, o Mendeley me diz, você precisa revisar esses detalhes. Você quer tentar corrigir com os dados do catálogo do Mendeley? Aí eu ponho search. Aqui, digo sim, eu quero tentar corrigir. Se o Mendeley tiver essa publicação na biblioteca de outro usuário, enfim, ele vai corrigir, vai melhorar as informações para mim. Sempre revisem os metadados das referências de vocês. Vocês viram que trabalhou com exportar e importar, as referências ficavam melhores do que quando a gente captura com o plugin. Dependendo, às vezes o plugin vem tudo certinho ali, os que eu capturei, a maioria veio tudo certinho. Então, depois que vocês adicionaram uma referência na biblioteca, confiram se ela veio certinha. Se ela veio certinha, senão vocês podem usar esse search, que aparece ali do lado nas referências de vocês, quando vocês clicam sobre ela, vai aparecer search, e buscar na base de dados do Mendeley para completar. Aqui nós usamos essa opção do search, e ele completou a nossa referência. E aí eu preciso ver se está certinho, se a base preencheu, se o Mendeley preencheu direitinho para mim, que é um artigo de periódico, journal article, ou se é outra informação. Amanhã a gente vai trabalhar um pouco mais esses tipos de documentos e os campos que precisa ter para ele fazer uma boa referência no Word, tá bem? Aqui, então, revisem, vejam se veio certo. Faltou o ano, o que eu faço? Nós podemos editar, já vou falar sobre isso para vocês. E uma outra forma de adicionar arquivos, digo referência, é adicionar a entrada manualmente. Então, imaginem que eu estou com um livro aqui na minha mão, não quero buscar na base de dados, eu quero preencher a referência. A gente clica em Add, entre manualmente aqui, e preenche as informações, escolhe o tipo de publicação e preenche manualmente. Depois clica em salvar e a referência salva no nosso gerenciador. Tudo certinho, tá bem? Não tem muito mistério. Aqui na opção para entrada manualmente, se vocês clicarem ali no gerenciador de vocês, adicionar entrada manualmente, descerem, lá embaixo vai ter a opção do DOI. E aí, quando a gente cola o DOI nessa caixinha, ele preenche automaticamente a informação. Tem o campo DOI lá embaixo. Vocês podem clicar, então, em DOI e jogando o DOI da publicação, que o DOI é o identificador digital de artigos, né? Vocês vão preencher a informação.
ok? Isso é bem interessante também, eu não tenho aqui para mostrar, eu acho que eu não vou compartilhar a tela para não correr o risco de sair da tela, mas vejam que vocês têm, então vocês descem essa caixinha aqui, e lá embaixo vocês têm o DOI, vocês colam o DOI e ele preenche manualmente, ele preenche automaticamente a informação para vocês. Feito isso, levamos artigos, referências, levamos arquivos do nosso computador para a nossa biblioteca e é assim que ela vai ficar. Como eu falei para vocês, bolinha verde eu não li, bolinha porque eu li, o Mendeley identifica assim, e PDF é porque tem o PDF do arquivo aqui. Os favoritos, a gente dá favoritos com a estrelinha, bem fácil de organizar. A nossa biblioteca, pessoal, a gente organiza por pastas, como eu mostrei para vocês antes, vocês podem criar pastas ali nas laterais, não é? E também trabalhar ali com as referências de vocês, tá bem? Então, criem as pastas que vocês precisarem ou deixem tudo dentro de All Documentos. É a biblioteca de vocês, tá bem? Organização por pastas, você pode criar as pastinhas ali e ter as referências bem distribuídas ali para vocês. Outra forma de organização, que não são as pastas, então pastas é tranquilo, vocês viram, cria aqui, create folder, fica tranquilo para vocês, digam aí se é tranquilo essa parte das pastas, a gente vai adiante. Você pode organizar uma pasta, por exemplo, para a tese, uma pasta para o artigo que está fazendo, uma pasta para a sede do evento e assim por diante, tá? E aí você pode ter outra forma de organização, que são as tags. Sabem que nos artigos, quando você clica numa referência de vocês, não só artigos, eu em geral falo artigos, mas quando você clica numa referência, tem diversas informações aqui no campo na lateral direita. E uma dessas informações são as tags. Tags são etiquetas ou palavras-chave que vocês definem para identificar aqueles documentos. Então, tem lá o resumo, tem o do autor, mas você vai lá e diz, eu quero que esse trabalho tenha a tag alimentação. E aí eu uso a tag alimentação em todos os que falar são. Depois, na lateral esquerda inferior, na parte inferior do Mendeley, vejam que tem lá uma setinha, vocês podem filtrar por tags. E aí, clicando sobre uma tag, ele vai mostrar todos os artigos para vocês. É outra forma de organização, ao invés de organizar por pastas, por exemplo, eu posso organizar por tags. E daí, quando eu buscar no meu Mendeley, amanhã a gente vai fazer a busca no Mendeley, a gente vai buscar por alimentação, e ele vai me dar todos os artigos que falam de alimentação. E assim por diante. Forma de organizar. Em relação às tags, a gente observou que o Mendeley Reference Manager, que é a nova versão, não está trabalhando com tags, tá? Então, isso aqui vocês conseguem operar no Mendeley Desktop. No Mendeley Reference Manager, ainda não tem funcionalidade. Mas lá nós temos as funcionalidades das pastinhas e tudo mais. Vamos ver, quem sabe eles desenvolvem isso lá também. Muito bem. Feito isso, formamos a nossa biblioteca, vão conversando aí com a gente, né? Vamos para o final, que é das anotações hoje, tá bem? Essa nossa parte 1 do curso, ela tem bastante coisa. Amanhã a gente tem mais tempo para diálogo também, nós vamos dialogando no chat com a gente. Então, nós temos agora uma biblioteca, que tem arquivos, que tem referências, que tem uma série de informações. O que a gente vai fazer com isso, né? Bem, nós vamos ler o material que a gente baixou. E não adianta ter a melhor biblioteca pessoal do mundo se a gente não ler as informações. Então, a dica é ler o material, marcar anotações relevantes para que a gente possa usar isso nos nossos trabalhos acadêmicos. O fichamento de leituras, que são né? Vários de vocês devem ter feito na escola também, na faculdade, fichamento, né? Das informações que a gente lê, fazia dos livros de literatura,
literatura, precisava citações, era legal. É legal. Na mesma coisa a gente vai fazer nos gerenciadores de referência. Isso é uma funcionalidade muito importante. Então, até agora, quase 2 horas, eu falei sobre formar uma biblioteca pessoal. E eu falei tanto porque é muito importante ter uma. Quando a gente tem uma biblioteca pessoal com as nossas referências importantes, relevantes para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, a gente quase estudo e tem melhores resultados. Depois de formar a nossa biblioteca pessoal, nós vamos ler, compreender o que está nos... Então, ter informações relevantes e fazer anotações e destaques. E para isso a gente tem as funcionalidades do Mendeley, então, para nos ajudar. E aí, vamos lá. Primeiro, destaques e anotações. Nesse exemplo, estamos usando o Mendeley Desktop. Vejam que quando vocês clicam sobre um arquivo PDF, podem testar isso no Mendeley de vocês vão clicar, vai abrir o arquivo PDF. E aí, muda toda a parte superior aqui de vocês. Vejam que quando vocês estão na minha biblioteca, lá em My Library, tem alguns ícones. Quando vocês entraram no PDF, vejam, são outros ícones. E aqui tem funcionalidades bem interessantes. Por exemplo, seleciona um texto e faz as marcações, cores, para vocês usarem as cores que desejarem, para fazer, por exemplo, as cores que vão no meu referencial teórico, todas as minhas marcações estão amarelas. Discussão de resultados está verde, assim por diante, como vocês quiserem. Ou o que cai na prova está amarelo, o que não cai está verde, assim vai, tá? Então, vocês fazem anotações, tanto no Mendeley Desktop, quanto lá no Mendeley Reference Manager, tá bem? E também, quando vocês clicam no PDF em qualquer uma dessas versões, vocês vão entrar e poder fazer uma série de marcações de vocês. Aí vem a segunda dica. Depois das marcações, que está tudo colorido, lindo, o que vocês vão fazer? Fazer as anotações. Vejam que estão com o PDF aberto ou não, quando clicam sobre uma referência, vai ter sempre um campo chamado notas, lá em cima. Notas. Tudo que vocês digitarem ali, nesse campo de notas, vocês vão depois poder pesquisar lá pela pesquisa do Mendeley. Amanhã a gente faz um exercício sobre isso. O que nos importa muito hoje é saber o seguinte: todas as notas que eu faço neste campo aqui, de notas, essas notas são pesquisáveis, eu recupero elas por aqui. Já aquelas notas que eu adiciono a partir desse ícone Note, que tem na parte superior, quando a gente abre o PDF, essas notas vão aparecer aqui no nosso texto, vai ficar um íconezinho de notas, e vão aparecer aqui abaixo, ligado ao nome da pessoa que adicionou a nota, eu, usuário Mendeley. E daí, essas notas não são recuperadas pela busca. Mas quando eu fizer a busca, não vou recuperar, tá bem? Antes de concluir essa parte das notas, vou voltar aqui. Então, vejam, aqui tem um exemplo de uma nota dessas internas que eu adicionei aqui, uma notinha. Essa aqui não é pesquisável, essa aqui fica ali para mim, me ajuda no aprendizado, em consolidar o conhecimento, mas não é pesquisável. Esta aqui já é pesquisável. E aí vem nossa dica bem importante. Vamos falar de duplicatas. Para fechar nossa noite de quinta-feira, vamos falar de duplicatas. Tem mais algumas coisas só. E aí, nossa dica é: primeiro vocês verificam na biblioteca de vocês se tem duplicatas. Já vou mostrar como fazer. Depois vocês adicionam. Por que isso? Porque quando a gente exclui duplicatas do gerenciador, ele vai mesclar várias referências que são duplicatas, são iguais, e pode excluir as notas de vocês. Então, digamos que eu tenho notas numa e tenho notas noutras, o gerenciador não consegue unir isso direitinho. Então, primeiro, identifiquem as duplicatas, depois adicionem as notas de vocês. Bem? Aqui no Mendeley Web, que eu falei para vocês, que também é possível fazer tudo isso dentro do documento, e nas notas na lateral, que não estão nessa tela, mas também aparecem. E aqui no Reference Manager, também, mesmas funcionalidades e com as notas, tá bem?
Então, tem essas funcionalidades. E aí, no início eu falei para vocês que o Mendeley Reference Manager teve uma melhoria, que é o Notebook, é uma forma de anotação nova que só tem, então, nesse Reference Manager, em que a gente tem uma espécie de caderno, então, dentro do Reference Manager, onde a gente pode fazer anotações para todos os documentos. Todas as notas que eu mostrei que ficam nas notes ou anotações aqui, elas ficam ligadas a uma referência específica, tá bem? A uma que a gente clicou. Porém, o notebook, ele não fica ligado a uma referência. Ele fica associado a tudo que a gente fizer. Então, eu vou a tela rapidinho, espero não cair, para mostrar para vocês isso. Quando eu clico no meu notebook aqui, ele vai me dar informação, independente de eu estar ligado a uma referência ou não. Vejam, eu clico em uma aqui, uma referência, tenho o meu notebook. Eu clico em outra, tenho o meu notebook aqui associado. Está tudo bem aqui, vejam só. E o que são essas notas? Essas notas eu posso, por exemplo, em minha tese aqui dentro, né? Eu posso clicar nela, tá um pouquinho demorado aqui, e escrever o que eu quiser. Então, eu colocar esse texto tal. Depois eu volto para as minhas páginas do notebook, então eu escrevi no meu notebook, sobre isso, rever nota comparada. Então, é uma funcionalidade que fica associada às diversas referências. Então, eu posso usar ela a qualquer momento. Um caderninho que eu posso ir adicionando páginas, fazendo várias paginazinhas aqui, onde eu quiser, crio novas, adiante, tá bem? Então, depois vocês podem explorar o notebook. E eu acho que a gente pode, aqui embaixo, vejam, tem a opção de criar uma nova página, fazer novões, e assim por diante. Então, é um caderno que fica associado a todo o meu Mendeley Reference Manager. Esta é a grande, na verdade, do Reference Manager para vocês. Super recomendo, gostei do notebook, tá? Tem mais telas aqui para vocês sobre o notebook. E aí, das duplicatas, tá? Para fechar. Então, nas duplicatas, nós podemos, vejam no Mendeley Desktop quanto no Mendeley Reference Manager, nós podemos identificar duplicatas no nosso gerenciador. O Mendeley Desktop, como que a gente faz? A gente seleciona a pasta que a gente quer, ou deixa lá em todos os documentos, vai na aba Tools e clica em checar duplicatas, checar for duplicates. O que vai acontecer aqui? Clicamos lá, e o Mendeley vai nos dar todos os documentos que ele considerou que são duplicatas. Aí a gente clica numa setinha que tem aqui delas, clica, e ele mostra as duas versões. E aí você vai confirmar, clicando em uma e outra, se elas são duplicatas, antes de excluir de fato. Porque não sejam duplicatas. Nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo, tá bem, nós temos aqui, vejam, não são duplicados. Este era um artigo de periódico, publicado em tal periódico em 2011, e esse era um trabalho de evento, com o mesmo título, o mesmo autor, mas o ano é diferente, a publicação é diferente, então não é uma duplicata. Então, nesse caso, eu vou dizer, não é uma duplicata Mendeley. Senão, se fosse, eu diria, mescla para mim, mescla as duas. E aí, lembrem que eu falei sobre as notas. Eu mesclo notas nos meus documentos. E aí, o Mendeley, com essa questão das duplicatas, uma questão importante que a gente precisa falar para vocês, mesmo que eu esteja com o tempo um pouco estouradinho aqui, eu chamo a atenção de vocês para essa questão. Quem trabalha com revisão sistemática, seja na área da saúde ou em outras áreas, a revisão sistemática ela requer que a gente traga várias bases de dados em geral, né? Então, eu vou trabalhar com PubMed, vou trabalhar com Embase, com Web of Science e Scopus. O que acontece no Mendeley? Ele traz para dentro, a gente importa as referências de várias bases de dados, grandes volumes de referências em geral, mesmo que
a gente traga diferentes do Mendeley, ele tem identificado duplicatas de forma equivocada e eliminado referências que não deveriam ser excluídas da base. Então, para o caso de revisão sistemática, nós recomendamos para vocês que não usem o Mendeley, o gerenciador. A princípio, a nova versão do Mendeley, o Reference Manager, está solucionando essa questão. Mas como a gente suficientemente ainda para ficar bem seguro, nós recomendamos para vocês que, se forem fazer uma revisão sistemática com diversas bases, utilizem o Zotero nesse momento, tá bem? Nós vamos deixar essa dica, podemos retomar amanhã a questão das duplicatas, já que o meu tempo um pouco que amanhã a gente pode fazer um teste com as duplicatas, e aí eu falo de novo isso para vocês, que é bem importante. E aí, eu quero convidar vocês, então, a verificarem os metadados das referências de vocês. Se vocês conseguiram importar hoje, ou trazer os arquivos do computador de vocês, quando vocês têm uma referência e vocês clicam sobre ela, vocês vão ver os detalhes da referência. Tudo que vocês têm nas referências, vocês podem editar. Basta clicar sobre o campo específico que vocês querem e fazer as alterações. Nas três versões do Mendeley, isso é possível, no Reference Manager, no Web e no Desktop. Clica sobre a referência e faz o ajuste. De novo, em função do tempo, eu me comprometo em retomar isso com vocês amanhã. Todo de amanhã é um pouco mais curto, mas não menos relevantes. E aí a gente faz a edição dos metadados das referências, porque isso, as nossas referências fiquem ok lá no Word, lá no LibreOffice, enfim, onde a gente trabalhar. E aí sim, para terminar, meio que útil da noite, antes das perguntas, né? A gente vai estar aqui mais tempo para as questões de vocês. Acessem no Mendeley 10 ou lá no Reference Manager, cliquem sobre o botão de sincronização, que é o botão que vai fazer com que as várias versões do Mendeley fiquem idênticas. Antes eu cliquei no meu Reference Manager e ele demorou para carregar, mas agora há pouco que eu compartilhei a tela com vocês, eu já estava lá, atualizado, então funcionou, tá bem? Então, testem isso, a sincronização, vejam se vocês conseguem, quiserem já comentar ali perto, ótimo, tá bem? E aí, para terminar, é o nosso convite para que vocês voltem amanhã. Esperamos ter uma conexão um pouco melhor. Eu vou pedir desculpas para vocês pelos problemas de conectividade hoje, que atrasaram um pouco a nossa atividade. Mas espero proveitoso que vocês tenham tido uma ideia de como se forma, de como, né, se baixam as diferentes versões do Mendeley, como operar com ele, como vocês trabalham com uma biblioteca, formando uma biblioteca, tá bem? Então, amanhã, com mais tempo, a gente vai retomar a questão das duplicadas, gestão dos metadados, com uma conexão bem legal. Esperamos que dê tudo certo, tá? E agora eu fico à disposição para as questões, as colegas, a Ana e a Rosa, a quem eu já agradeço a todos vocês pela paciência, pela conexão, por tudo mais. A presença de vocês, e amanhã a gente vai interagir muito mais, tá bem? Nos vemos amanhã, então, e eu continuo aqui agora, disponível